estamos nos propondo a estar juntos numa conversa em torno de aprendendo a amar, o que já supõe que amar, enquanto um verbo que indica uma ação, seja uma atividade que possa ser aprendida, que se traduza em habilidades que se adquire com a prática, com a vivência. Sobre isso que gostaríamos de trocar ideias com vocês e aproveitar esses minutos para estarmos conectados, né? Coração a coração, pensamento a pensamento, vontade com vontade, para que de fato seja interessante esse nosso encontro. E eu peço a vocês que começam a chegar que se manifestem, não é? Dando palpites, opiniões, não é? Que na medida do possível nós vamos incorporando estas participações à nossa conversa. Já chegou Moacir, Ruth, Moreira, não é? Outras pessoas estão chegando, a Eni, Emily, já chegaram também, e a gente vai compondo esse grupo de irmãos, amigos, que nos amamos, nos respeitamos e ficamos felizes de estarmos juntos. Então, e é nesse encontro de almas que, junto com vocês, eu me mobilizo para a interioridade e vou procurar um lugar dentro de mim e convido a que vocês também façam isso, ir a um lugar dentro de cada um, onde está a centelha divina. E essa centelha divina somos nós mesmos. Então, esse encontro consigo, lá naquele silêncio interno, naquele lugar sagrado de nós mesmos, onde nós nos vemos na nossa melhor condição e sentimos que somos divinos. E é nesse lugar, sentindo-nos divinos, porque somos filhos de Deus, nós dialogamos com este Criador, com esta fonte inesgotável de amor, dizendo assim para Ele: Senhor da vida, Senhor das bênçãos, muito te agradecemos por estar aqui, vivendo um momento de entrelaçamento, de troca, onde nossas energias são exteriorizadas e vão ao encontro de outras energias semelhantes, na busca da compreensão deste fenômeno da vida que é o amor. Envolve-nos, Senhor, nesta vibração, nessa onda eletromagnética que nos faz sentir um calor confortável, que nos faz sentirmos-nos inteiros, sentirmos-nos bem. E com essa presença de Espírito, Senhor, nós consigamos conversar proveitosamente a respeito do amor. Fica conosco e expanda através de nós esta energia a todos aqueles que nos rodeiam, ao ambiente doméstico, aos nossos entes queridos, àqueles nossos semelhantes que passam por experiências de desafios intensos, de medo, de desconhecimento, às vezes até de pânico, ante as possibilidades que a vida traz, ou de uma doença, ou de uma passagem para um outro plano. Envolve a todos, Senhor, nesse calor gostoso, que se expressa como um carinho, como um afago, a tocar o coração de cada um. Fica com todos, Senhor, sempre. Olá lá.
Emily saudando o seu prazer nesta troca de mensagens entre nós a partir do que sentimos, a partir dos nossos corações. Vale lembrar, pessoal, que o amor, ele está presente em nossas vidas desde todo o sempre. Antes da nossa encarnação, aquilo que acontece quando estamos no plano espiritual é uma plena evidência do amor divino a nos envolver. O que é a vida no plano espiritual? É a matriz da vida que nós estamos vivendo aqui. O que vivemos aqui num corpo físico é uma cópia, e toda cópia é uma réplica, e nenhuma réplica é tão perfeita quanto o original, né? Então, no plano espiritual, quando estamos nessa dimensão, o amor divino nos envolve em oportunidades. Tudo tem a finalidade de nos impulsionar ao crescimento. Até a dor que nos bate à porta, atingindo as nossas sensações, os nossos sentidos físicos, a dor que nos tange, são pequenos estímulos para que, como seres divinos, detentores da luz da consciência, assumamos a direção naquele momento. A dor só chega por essa ausência da centelha divina que nos leva a agir em desconformidade com as leis naturais. Mas uma vez nos reintegrando no caminho, em harmonia com o universo, em harmonia com as leis naturais, não há necessidade da dor. Então, seja no plano espiritual, quanto aqui no corpo físico, tudo é divino. Tudo é expressão de amor para conosco, até quando uma grande dor, uma dificuldade ou um problema muito grave nos acomete. Nisto tudo está a presença de Deus que nos ama incondicionalmente e só autoriza que essas experiências façam parte do nosso encaminhar da vida, do nosso jeito de caminhar, enquanto elas possam trazer uma grande vantagem, um grande benefício. Em hipótese alguma, nós estamos abandonados por Deus. E aí está a primeira grande diferença entre estar no amor, existir amor ou não existir amor. Deus ama, portanto, Ele cuida sempre, Ele acolhe, Ele inclui, Ele acompanha, Ele tem como que um cuidado, um interesse para que qualquer ser humano dê certo, consiga fazer o seu caminho de ascensão como ser imortal, né? Então, em hipótese alguma, nós estamos impedidos de experienciar o amor, porque Deus continua nos amando sempre, em qualquer condição. Possamos nós estar errando ou cometendo os maiores desvios de comportamento, o amor de Deus continua intacto e intenso por nós. É bom lembrar que, sob a ótica divina, aquele que menos ama é o que mais precisa de amor, que mais precisa de cuidado, de atenção. E é isso que acontece conosco. Então, é interessante lembrar que nos momentos de problema, nos momentos de dificuldade, de dor, não quer dizer que nós não estamos contando com Deus. Nós não estamos dispondo da atenção, do carinho, do destaque que Deus tem para conosco. Ele continua intensamente nos amando. E quanto mais
desequilibrados e desacertados, maior é ainda o amor, porque ele é o único remédio, é o único caminho que possibilita o retorno à condição saudável, retorno à condição de bem-estar e de felicidade. Bem, é interessante lembrar que essa presença de Deus banha, cerca-nos, encharca-nos em todos os instantes da nossa vida encarnatória. Dá para lembrar que quando fomos concebidos, temos a primeira manifestação de amor para conosco. Um homem e uma mulher cedem uma parte de si para formar uma primeira célula, e essa primeira célula vai viabilizar a nossa vida em um corpo físico. Só por esse gesto de amor, nós já resolvemos a nossa relação com nosso pai, com nossa mãe. Conheçamos ou não esta figura humana encarnada, tenhamos eles ou não do nosso lado, mas aqueles que nos cederam como herança biológica 50% do nosso corpo, cada um deles, e nos possibilitaram ser o que somos fisicamente, só por isso eles já cumpriram o papel deles. E cabe-nos um sentimento de gratidão, de reconhecimento por esse grandiosíssimo gesto de amor. Mas, e se fosse um estupro, também seria isso? Bem, aquele que doa 50% da sua herança genética para a formação de um novo ser, só por esse fato, por ceder essa parcela de carga genética, ele já cumpriu o seu papel. Por isso, nos é lembrado lá na lei de Moisés, né, nos 10 mandamentos, como condição essencial para uma vida saudável, o honrar pai e mãe. E lembremos que honrar é mais do que amar, porque quem honra reverencia, reconhece a importância e retribui com gratidão o enorme bem que eles nos fizeram quando legaram para nós o nosso corpo. Bem, assim considerando, vamos ver que o nosso processo de gestação é extremamente marcado por condições de carinho, de proteção e de cuidado. Nós estamos numa bolsa, né, de um líquido morno que nos isola do exterior contra qualquer gesto de agressividade, com essa camada protetora a nos envolver. Nessa temperatura tépida, nesse ambiente, de certa forma, que ameniza o exterior naquilo que nos chega, nós vivemos cerca de 9 meses banhados na água do amor. O líquido amniótico pode ser assim considerado, né? Esse lugar sagrado em que a gente está se desenvolvendo para formar cada órgão necessário ao momento do nascimento, que vai nos possibilitar respirar, alimentar, excretar e usar todos os sentidos, a visão, o tato, o paladar, o olfato, a audição. Então, nestes meses de aconchego no interior materno, nós vivemos essa experiência intensa de sermos protegidos, para que pudéssemos então reverenciar e reconhecer este ser que já nos fez o gesto principal, que é legar para nós 50% da nossa bagagem genética para a formação do nosso corpo. E quando nascemos, continuamos a ter, agora no mundo exterior, a proteção materna ou de alguém que nos cuida.
O ser humano não sobreviveria se não tivesse os cuidados que nos trazem os elementos da sobrevivência, que nos higieniza, que nos dá alimento, que nos permite succionar o alimento, né? Ingerir alimentos, que nos cuida para que respiremos, né? Não fosse essa proteção que provê a nossa sobrevivência, não haveria sobrevivência. E o amor, então, se caracteriza de uma maneira instintiva, porque quem provê a nossa vida, quem atende a nossa fome, a nossa sede, ou a nossa necessidade de estarmos numa temperatura adequada e higienizados, é quem dá um testemunho de amor. Então, o bebê já consegue exteriorizar a sua capacidade de amar, porque ele está numa relação já agora mais notória com o mundo exterior. Então, ele responde com sorrisos, ele responde, né, com expressões de serenidade, de alegria, quando se sente bem tratado. E, por outro lado, ele chora, né, reclamando quando ele se sente agredido ou insatisfeito com aquilo que ele necessita. Então, a gente já ama, né, como bebê, porque reconhecemos que sem a ajuda de alguém, nós não sobrevivemos. E é esse estágio de um amor que suga, de um amor que recebe, que é o começo do nosso aprendizado do amor. Instintivamente, a gente retribui com o nosso agrado aquele que cuida de nós, aqueles que nos tratam bem. Então já estamos amando, dando respostas amorosas a partir do quanto recebemos e da qualidade do que recebemos. Reparemos que algumas pessoas permanecem com os traços desse estágio do amor até a vida adulta, às vezes até a desencarnação. São aquelas pessoas que gostam e dizem que amam quem provê a sua existência, quem lhe dá aquilo que é do seu interesse, quem atende às suas necessidades, quem satisfaz os seus interesses pessoais, né? Então, é uma criatura que já ama, mas permaneceu nesse estágio do bebê, que ama com uma reação instintiva pelo ganho que vai ter, né? Pelo que recebe, por encontrar no outro o provimento das suas necessidades. Mas a vivência do amor prossegue e, num estágio um pouco mais avançado, o ser humano ele começa a ter energias que o encaminham a um processo de reprodução. Então, na adolescência, quando os órgãos sexuais alcançam a maturidade e o sistema hormonal começa a liberar, né, todos os outros órgãos para que funcionem e secretem mais hormônios, nós, na adolescência, começamos a sentir a falta de alguém que nos complete. Vivemos então a fase das paixões. Vamos descobrir que existem pessoas que parecem que são a metade da nossa laranja, a tampa da nossa caçarola. E a gente mergulha, né, com intensidade nas paixões da adolescência. Porque aquela outra pessoa é como se fosse uma parte da nossa vida e que a gente não consegue viver sem essa parte. Mas é uma fase que também deve passar substituída por uma maturidade. No entanto, algumas pessoas não conseguem aprender aquilo que significa o passo seguinte. E quando permanecem neste passo da sua maturidade, eles passam a vida inteira a procurar a metade que lhe falta. É como que se até aquele momento ele não existisse, ele não está satisfeito, porque há uma falta, uma carência de alguém que venha completar a sua vida, que o faça sentir ele mesmo
apenas com essa metade que se aconchega a ele. Mas a gente amadurece necessariamente porque, com a capacidade de trabalho, de sobrevivência, nós vamos percebendo que é muito interessante e proveitoso encontrarmos alguém que fique feliz com aquilo que a gente dá e se prontifica igualmente a nos oferecer alguma coisa que nos agrada e que nos faz feliz. Então nós entramos numa fase em que o amor é uma via de mão dupla. Eu dou e me realizo por aquilo que dou, mas é importante que eu receba. Então eu sou capaz de dar desde que a outra parte também queira dar. Então, essa via de mão dupla marca um novo estágio da nossa vida, um estágio em que nós tanto damos quanto recebemos. E esse contrato de estar juntos, que resulta num casamento ou numa união, né, que pode perdurar pelos tempos da encarnação, ou pode romper. E o rompimento se dá quando uma das partes deixa de fazer o que lhe cabia. Então, eu me prontifico a fazer por você tudo aquilo que te faça feliz, desde que você também faça a sua parte para que eu seja feliz. Quando uma das partes não dá conta mais de fazer, né, de se movimentar com a atenção e o cuidado para que a outra parte seja feliz, e se coloque com indiferença, com frieza, com distanciamento, a união está desfeita. Então, há interrupção dessa convivência quando não há mais uma via de mão dupla. E muitos de nós estamos ainda nesse estágio, mesmo alcançando idade avançada, nós só somos capazes de amar quem nos ama. Nós só nos entregamos àqueles que se prontifiquem a fazer por nós na mesma proporção de que fazemos por eles, que tenham a mesma consideração conosco que nós temos por ele. Então, é um senso de justiça muito acurado, que mede, que avalia, né, quem está certo, quem não está certo, até onde está certo, até onde está errado, e a relação ela é regulada pelo equilíbrio entre o que as partes conseguem oferecer. Bem, se nós permanecermos nesse estágio, a cada vez que a outra parte roer a corda, não fizer a sua parte, a relação está terminada, está rompida, o contrato está desfeito. E a gente pode, com isso, nesse estágio, né, de maturidade, ter uma primeira experiência de casamento, uma segunda, ou quantas sejam necessárias para quem quer receber na mesma proporção do que dá. E não aceita mais a permanência numa convivência quando não há essa equivalência. Mas o ser humano tem mais o que aprender. E, por sinal, a vida 2 já desperta a possibilidade de um aprendizado fantástico quando os filhos chegam. E a mãe, o pai ou o cuidador tem por esse ente nascente, esse chegante, um cuidado extraordinário, a ponto de dar a própria vida, se for o caso, para que ele tenha vida. De renunciar a qualquer prazer, a qualquer experiência de bem-estar, em favor de que aquele ente, que é pequenino, que é frágil, que ele tenha o cuidado e a proteção. Então, o amor maternal, paternal, é um amor de uma outra natureza. Independente daquela criança, daquele ser retribuir, a gente tem
cuidado, proteção, amor, atenção. A gente valoriza, valida e quer que aquela criatura seja feliz. Nessa experiência, ainda que numa condição de um amor de via de mão dupla, que é a relação conjugal, nós já estamos aprendendo o estágio mais elevado do amor. Porque mesmo quando rompe-se a relação de um amor de via de mão dupla, fica a relação amorosa com os filhos. A mãe não abandona os filhos, ou o pai, né? Não abre mão dos filhos, de cuidar dos filhos, mesmo que não tenha mais a parceria com o outro cônjuge. Esse é o amor mais maduro, é o amor ágape, o amor em que a criatura se sente feliz pelo quanto faz a outra pessoa feliz. Então é um tipo diferente de felicidade. Como bebê, nós éramos felizes pelo quanto recebíamos, suprindo a nossa sobrevivência. Como adolescente, na fase Eros, nós somos felizes se encontrarmos a metade que nos falta. A gente tem necessidade de uma parte, como se fôssemos incompletos. E quando achamos que temos essa parte, a gente ama de paixão, é um amor avassalador, mas que morre como o fogo de palha se apaga. Né? Tão logo descobrir que a outra não é a metade da nossa laranja, a gente desiste. Né? E é como se nada tivesse existido entre as partes. Como pai ou mãe, como cuidadores, nós podemos romper nosso contrato com o parceiro ou com a parceira, mas na paternidade e na maternidade, a gente não rompe o contrato com nossos filhos, com nossos entes queridos, com aqueles que são cuidados por nós. Bem, nós estamos percebendo o que é um percurso natural de aprendizado do amor, em diferentes estágios e sob diferentes condições. Existem as situações que são desvios do padrão, né, que são exceções e que têm processos diferenciados, né, e que não se encaixa perfeitamente nessa perspectiva. Por exemplo, pais que abandonam filhos, né? Então, tiveram o filho, já fizeram a grande contribuição de gerar o corpo, mas não se sentem vinculados de forma alguma, né? E deixam que essa criança seja cuidada, sustentada e mantida por uma outra pessoa num processo de adoção ou de cuidadores, né? Então existem exceções, existem companheiros que na união, né, onde a parceria é condição natural, né, que esquecem de fazer a sua parte e acham que é apenas receber, né, e são cobradores, são criaturas assim que vê defeito no outro, que aponta os defeitos, né, ao invés de validar, de acolher, de ajudar o outro a crescer, ao contrário, né, gera dores e dificuldades para o companheiro. Então isso é exceção, né? São os desvios do padrão, são os descaminhos que precisam ser superados necessariamente para que a vida ande. Nós temos compromisso conosco mesmos em amadurecer. Um dia nós amaremos continuamente como Jesus nos amou, como Ele nos ama. Por agora, nós somos aprendizes, que conseguimos amar como Jesus nos ama por momentos ou dependendo das circunstâncias. Se tudo estiver favorável, nós somos capazes, né, de testemunhar esse amor, o amor ágape, o amor incondicional. Mas podemos nos cansar e desistir. Né? Então, o caminho de aprendizagem do amor é uma proposta pessoal, onde cada um reconhece que o sentido da vida decorre da forma como ama, em qual estágio se encontra nesse amadurecimento
amoroso e como está empreendendo a vida para sair dos estágios primários e avançar nos estágios mais avançados do nosso desenvolvimento. Então, a vida será mais ou menos rica e proveitosa dependendo do quanto cada um invista em aprender a amar. A primeira coisa que caracteriza uma possibilidade de aprendizagem é a capacidade de avaliação de como cada um está. Nós olharmos para nós mesmos com um olhar analítico para observar o que é que me deixa alegre nas pessoas. Para alguns de nós só estamos alegres se estamos recebendo, se estamos tendo pessoas que só concordem conosco, pessoas que fazem toda a nossa vontade, pessoas que atendem os nossos interesses pessoais. Tudo bem se a gente perceber que está nesse estágio, que ainda há um tom muito forte da nossa alegria com pessoas que são assim conosco. E por outro lado, o oposto, a tristeza e às vezes até o adoecimento do amor, a raiva, o ódio com as pessoas que nos contrariam, que não são do jeito que a gente quer, que não se deixam dominar ou conduzir pela nossa vontade. Pessoas que têm autonomia e não se submetem à nossa prepotência. Então a gente passa a ter ódio, rejeição, exclusão daqueles que não são do jeito que a gente gosta. Quando a gente está tendo essa experiência, nós estamos no primeiro estágio, no estágio bebê. Quando a gente acha que para a vida ser boa e a gente ser feliz é quando tudo é do jeito que a gente quer, nós amamos como um bebê. Ficamos felizes e realizados porque a vida vai bem. A vida nos dá tudo aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer. Então, podemos nos observar. A presença do amor é sempre marcada pela alegria. Quando sentimos alegria em umas circunstâncias, isso indica qual é a relação que temos com aquela circunstância. A relação de alegria é a relação de amor. Quando estamos alegres, nós nos sentimos mais inteiros, mais potentes, mais capazes, temos energia, temos capacidade de enfrentamento. Então, qual é a dosagem da alegria em cada instante da nossa vida? No momento, nós podemos estar no amor bebê. E aí a gente vai se perguntar, Puxa, eu vou ficar nesse primarismo? Eu vou querer ser tosco na minha capacidade de amar? Eu vou me bastar com isso, achar que o mundo deve girar em torno de mim, que Deus deve me obedecer, que as pessoas devem me atender? É uma imaturidade que gera graves decepções, porque com certeza a vida não vai corresponder àquilo que nós queremos. E por certo, para a gente aprender, se não na mesma vida, em outra vida, nós vamos encontrar pessoas que ajam dessa maneira conosco, para que a gente sinta a dor de sermos submetidos a autoridades autoritárias, estarmos convivendo com pessoas egocêntricas, que não são capazes de ter empatia e apenas exigem que as coisas sejam do jeito que ela quer. Então, avaliar o que é que nos deixa alegres em cada momento, porque aí vamos verificar se a nossa alegria está vindo já num estágio melhor, porque nós estamos encontrando uma pessoa que tem afinidade conosco, que nos completa, que parece que tem tudo aquilo que a gente gosta. Então esse é o amor eros, o amor paixão, que a gente fica encantado com quem tem as coisas que nos faltam, e essa pessoa passa a representar uma completude para nós. Se nós sentimos alegria com pessoas assim, nos sentimos animados, entusiasmados, potentes, porque
a pessoa é afinada, ela traz aquilo que me falta, nós estamos vivendo um estágio de amor um pouco mais amadurecido, que é o amor eros. Mas é um amor parcial ainda, porque eu gosto, porque é gostoso, porque é bom, porque está coincidindo com o que eu quero, porque a pessoa faz o que eu acho que ela deva fazer, não é? Então, se para sermos felizes, o nosso ideal é encontrar pessoas que completem o que nos falta, nós temos muito que aprender, né? Pode ser muito bom em alguns momentos, mas essas pessoas normalmente é aquele amigo, amiga, né, que é muito bom trabalhar com ele, com ela, né, realizar uma atividade com ele ou com ela, né? Por quê? Porque essa criatura parece que complementa a gente. Mas não é uma criatura para você viver 24 horas por dia, né? Não é com essa criatura que a gente constitui uma união mais intensa, com caráter, né, de permanência. Essa união com os nossos, né, aqueles que coincidem com nossos gostos, ela é ótima, mas ainda é um fogo de palha, né? Ele dura aquele pouco, apaga e depois fica sem graça, né? Mas a gente pode avaliar também quando nós estamos amando em sistema de parceria. Olha, eu estou nessa relação porque ela é muito interessante para mim. A dois, tudo flui melhor, as coisas dão mais certo, é muito mais apropriado. Então, é vantajoso a dois, né? A vida fica mais interessante, mais fácil, porque o bem que eu faço para essa criatura, o quanto eu contribuo para que ela seja feliz, ela também contribui para que eu seja feliz. É um amor mais maduro, mas ainda não é um amor imbatível. Porque se a outra parte não fizer aquilo que me interessa, eu vou deixar de fazer, né, de ter interesse em ficar com essa criatura. O Francisco Bezerra pergunta: o apego é uma forma de desconstrução do amor? É um estágio de amor ainda possessivo, quando o egoísmo predomina. Então nós poderíamos dizer que nós estamos num estágio lá do bebê, e o bebê quer que tudo seja dele, né? Ele quer ter aquilo que é interessante para ele, e ele é excludente, né? O bebê, se alguém representar uma ameaça, né, de querer a mãe que é dele, ele pode, né, fazer um gesto de empurrar a outra pessoa, porque aquela mãe é dele, né? Então esse sentimento de posse, de possessividade, é uma expressão de um egoísmo muito intenso, muito pulsante, né, que ama desde que seja do jeito que eu quero e do meu interesse. Então, se detectarmos essa forma de apego em nós, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender que existe uma forma de amar ainda melhor do que essa. Se essa é boa, mas ela é pobre. Porque nós não podemos ter, de fato, aquilo que não somos nós mesmos. Ninguém pode ter nada, ninguém pode ter outra pessoa, ninguém pode ser dono de outra pessoa. O apego, o ciúme, né, também está nessa mesma condição, né, do sentido de posse. O ciúme com um traço da insegurança. Eu tenho medo de perder o objeto do meu amor, né? De qualquer forma, eu sou possessivo, mas agora, quando entra o medo, eu estou com ciúme, né? Eu quero que essa pessoa seja exclusiva para mim e vou fazer tudo, vou ficar violento às vezes, para que essa pessoa continue sob meu domínio. Então, se aparecer apego, né,
essa necessidade de controle do outro, de ter o domínio sobre o outro, ao invés de construir a autonomia do ente amado, né? Dar a ele a liberdade de ser ele mesmo. Então, se isso existir, falta aprender o desapego, aquele amor que é feliz vendo o outro feliz. Então, é a necessidade de evoluir, de sair de um estágio primitivo e avançar para um estado mais maduro. E isso pode ser aprendido, né? O que é muito valioso e interessante, seja pela experiência pessoal, por um movimento interno de renovação ou pedindo ajuda. Quando é muito grave, né? Pessoas muito possessivas, apegadas ou ciumentas, aí já entra num clima de patologia, que precisa de uma intervenção terapêutica para que isso seja superado e liberte as pessoas que vivem esse processo. Então nós vamos compreender que o nosso ponto de chegada, o alvo do nosso empenho, do nosso esforço é para conseguir, em qualquer fase da nossa vida, viver o amor incondicional, que é o amor que Jesus exemplificou quando esteve entre nós. Ele amou Pedro, mesmo Pedro negando ele 3 vezes. Ele amou Judas, tanto quanto amou João, que era o ente carinhoso e atencioso com ele, mesmo Judas tendo traído, né? Então ele não amou menos Judas, não amou menos Pedro, né? Não amou mais João. Ele amou incondicionalmente a todos. E ele nos ama incondicionalmente a todos. Nós podemos ser o ser mais porcaria que for. Somos objeto do amor deste ente que é fonte de amor para nós, a fonte mais conhecida e próxima de nós, terráqueos, né? Humanidade que habitamos a Terra. Jesus é o modelo mais perfeito que nós conhecemos de amor. E é esse modelo que nos interessa seguir. Ah, mas como que eu vou ser igual a Jesus? Sendo. Qualquer um de nós pode ser igual a Jesus agora, nesse instante. É só eleger amar, desejando fazer feliz as pessoas, ficando feliz quando o outro está feliz. Só da outra pessoa estar feliz, eu já me congratulo, eu comemoro, eu fico ótimo, eu fico bem. Então, isso não é para seres angelicais, é para nós. E, na verdade, a mãe e o pai que cuida dos filhos exemplifica esta possibilidade, né? Camila Sueli está a dizer: e o que dizer sobre o apego dos pais pelos filhos, de tal forma que os atrapalhe em seus relacionamentos amorosos, por nunca admitir que alguém esteja à altura deles? Estes pais precisam de ajuda. O amor que eles experimentam ainda é muito limitado. Eles amam se o filho for a expressão da sua vontade, for do jeito que eles querem. Eles não libertaram esses filhos, não entenderam que eles não são donos dos filhos, né? Que Deus entregou para eles aqueles seres para que ele cuidasse e preparasse para que fossem autônomos. O tempo de convivência com os pais é para que os pais ajudem enquanto o ser é imaturo, independente, e a experiência do adulto é relevante para ir facilitando que a pessoa siga a vida com seus próprios passos. Como a gente ajuda o bebê a aprender a andar, né? Não impedindo que ele caia totalmente, mas ficando por perto, para quando for preciso dar-lhe a mão para que ele se levante, para que ele se reerga, mas deixando ele cair para que ele possa se levantar, né? Então, quando nós agimos assim, nós estamos agindo com sabedoria.
os pais que querem controlar a vida dos filhos, impedindo que eles se tornem adultos autônomos, senhores dos seus destinos, autores da sua história, eles estão navegando na contramão, né? Estão muito pobres na capacidade de amar e não são felizes, porque nunca os filhos vão corresponder ao que eles querem. Vai ser uma decepção sucedida por outro, né? O filho é ele mesmo, é uma individualidade. Então, criar um modelo de felicidade impossível, né? Esses pais nunca se sentirão felizes, a não ser que se disponha a entregar este filho à construção da sua história, a ser autônomo. Nós aprendemos quebrando a cabeça, errando. Estes pais, para aprender alguma coisa, erraram muito. Por que não vão autorizar seu filho a errar quando Deus autoriza? Deus não impede que a gente erre, muito pelo contrário, dá oportunidade para errarmos, porque assim é que vamos aprender. Então esses pais estariam cerceando o progresso dos filhos. Eles não desejam a felicidade dos filhos. Eles pensam na sua própria felicidade, que se resume em que o filho seja a cópia da sua vida e não tenha uma vida própria, né? Uma história singular. Mas então, nós estávamos conversando que nós podemos avaliar que nós temos momentos em que vivemos o amor incondicional, sempre que a nossa alegria decorre do fato de vermos alguém feliz. Então, por exemplo, os pais que veem os filhos que estudaram, né, e se qualificaram para entrar numa universidade e vai crescer mais. Então ficam felizes dele ter galgado, né, toda o seu caminho de escolaridade para ir para a faculdade. Ou termina a faculdade e vai começar a trabalhar, né? E os pais comemoram felizes que ele vai para o mundo. Vai quebrar a cara, vai estar exposto a dificuldades, a ameaças, a violências, mas é lá no mundo que esse ser vai amadurecer e construir a capacidade de ser senhor do próprio destino. Então, viver o amor incondicional não é para santos nem para anjos. E todos nós, de alguma forma, estamos conseguindo fazer isso. Vale lembrar que o critério de avaliação para sabermos em que fase do amor nós estamos é ver o que é que nos deixa alegres, o que é que nos deixa entusiasmados. A característica do amor é a gente se sentir alegre, né, pleno com alguma coisa ou com alguma pessoa. Aquilo que nos traz alegria é o agente do amor. E a gente vai ver como que a gente se coloca perante este ente ou esta situação que gera em nós essa alegria, essa satisfação, essa potência, essa capacidade de vivermos com força, com energia. Então nós estamos no amor bebê, querendo ter o domínio, querendo ter a posse, reclamando e chorando se não nos derem aquilo que a gente quer, né? Birrentos, teimosos, achando que o mundo tem que ser conforme a nossa vontade, que os pais têm que atender nossos desejos. Então, sempre que estivermos assim, está na hora de rever posições, é muita pobreza amorosa e a gente pode crescer e ganhar em qualidade e intensidade da alegria. Se nos percebermos no amor adolescente, no amor eros, em que a gente só é feliz e sente muita alegria, porque aquela pessoa tem afinidade conosco, ela tem aquilo que a gente gosta, ela corresponde às nossas expectativas, tudo bem, isso é ótimo, né? Mas resta vermos se estamos nos restringindo só a isso, né?
porque essa pessoa vai uma hora falhar conosco. Ela terá outras características que são dissonantes. Algumas são de afinidade, outras são de diferenças, de divergências, né? Então, será que nós vamos estar juntos só quando há afinidade e rompidos quando há diferenças? O amor mais maduro vai saber conviver com as diferenças, né? Estagiando, evoluindo para uma etapa mais avançada, quando a gente vai num processo de toma lá da cá, né? De receber e doar, né? De estabelecer compromissos, de dar conta de compromissos, de ajudar o outro e ficar feliz com a ajuda que recebe. Mas melhor ainda é amar como Jesus amou. Não quando formos Jesus, agora, sendo nós mesmos. Ficando alegres, satisfeitos por podermos participar da vida de alguém, contribuindo para que ele seja feliz. E se essa pessoa quiser ser feliz longe da gente, nós vamos ficar felizes que ele vá ao encontro daquilo que o faz feliz. Vai com Deus, mas seja feliz. Não está junto materialmente, mas nós ficamos felizes se percebermos que estamos contribuindo para que aquela pessoa seja feliz. O aprendizado é simples. O critério para ver o que nos falta aprender é ver a alegria que exista numa relação e por que essa alegria existe. É porque o outro faz o que eu quero? É porque o outro tem uma coisa que eu gosto e que está afinado comigo? É porque o outro pode fazer uma parceria comigo? Ou é porque o outro pode ser feliz e eu fico muito feliz quanto mais eu contribuo para a felicidade dessa pessoa? Vamos aprender? É possível. E se a gente terminar a nossa vida na leveza de quem ama incondicionalmente, ama tudo, tudo, porque a nossa disposição é de contribuir para que cada um seja feliz, para que o mundo seja melhor, para que a natureza fique melhor, para que os animais sejam bem tratados, para que o Criador reine soberano no coração de todas as criaturas, contribuir para que a presença amorosa de Jesus seja um fato na vida das pessoas, pelo quanto isso pode beneficiá-las. Então, esse amor ágape, esse amor incondicional, é que torna a nossa vida mais leve. E podemos dizer, eu sou feliz, porque o meu papel no mundo é contribuir para que as pessoas sejam felizes. Esse não é um papel para os super-heróis, né? Para os santos. É um papel para nós. Lembremos que Jesus, quando esteve entre nós, ainda na adolescência, num diálogo com um sacerdote nas cercanias do Templo de Jerusalém, e foi questionado o que ele podia fazer, o que ele estava fazendo ali, né? Ele era um forasteiro, pelas vestes foi reconhecido que ele era um nazareno e não era como os judeus que estavam em Jerusalém, né? E o sacerdote, o que você veio, o que você está fazendo aqui? Ele diz, eu estou aqui de passagem. Mas o que é que você veio fazer? Eu vim para construir um reino. E ante a ironia do sacerdote, que achou que ele era um louco, né? Vendo aquele jovem estranho e desconhecido dizer que ele estava aí para construir um reino, Jesus prossegue no diálogo, dizendo a ele, eu vim para construir um reino no coração de cada criatura. Um reino de amor, um reino de paz. Então, se esse é o propósito de Jesus, por que não sermos seus colaboradores? Por que não contribuir para que exista o reino de amor, o reino de paz, no nosso coração e no coração daqueles que nos rodeiam?
Vamos então finalizar este encontro unindo nossos corações para dizer ao Criador: Senhor da vida, muito obrigado por termos chegado a esta compreensão, a perceber que podemos ser felizes inabalavelmente, sem que nenhum fato ou circunstância nos impeça de amarmos, de contribuirmos para que os outros estejam bem e sejam felizes. É assim que nós desejamos, Senhor, orientar a nossa vida, estruturar os nossos passos. E nos entregamos, Mestre, à sua direção segura, para que sejamos realmente instrumentos da sua vontade, instaurando o seu reino de amor no coração de cada criatura. Assim é, assim será. Muito obrigado a todos, a todas e até qualquer momento. Um abraço carinhoso, um beijo no coração de cada um. E agora sim, né, em plena pandemia, vivendo esse abraço, vivendo esse beijo, né, independente das distâncias, porque estamos nos vendo e nos sentindo. Fiquem com Deus.